ideia da apresentação não é tipo, chegar aqui e falar, explicar e dar um conceito pronto do que é o vazio. Eu acho que ia ser legal se a gente pudesse ter uma discussão aqui. Então a ideia é eu fazer só uma contextualização um pouco histórica e depois a gente partir mais para um debatezinho. Assim. Primeiro, só para contextualizar, eu já fiz um mestrado fora e trabalhei justamente em urbanos no centro de Belo Horizonte. E quando eu comecei a discutir, a pesquisar sobre os vazios, eu estava numa coisa muito da forma urbana e eu estava tentando achar jeitos, como que eu ia criar, qual a metodologia que eu ia criar para definir se aquele espaço ali ele era vazio ou não era vazio, sob quais critérios de avaliação. Então, tinham vários parâmetros, né, para eu considerar. Tinha o tempo que ele está vazio, o tamanho da área, qual a inserção dela ele é realmente urbano, qual a inserção dela dentro da cidade, qual é o uso que ela tinha antes, ou ela tem algum uso informal, formal, isso tudo entrava dentro da minha consideração. E aí, teve um caso meio emblemático assim, que eu trouxe para compartilhar com vocês, que foi quando eu percebi que ia ser muito mais difícil fazer essa caracterização espacial, que eu achei que eu ia conseguir fazer no início, ia ser muito mais complicado do que eu estava antecipando. Aí o caso era desse espacinho aí, entre dois prédios, que para mim jamais seria uma área, seria considerado um vazio, porque não é nem um afastamento padrão, assim, um afastamento, padrões, planejamento, padrões desde a ocupação do solo. Só que daí depois eu vi que para esse vazio, para essa areazinha, tinha a proposta de uma casa que chama Carrot House, que é uma instalação artística, ele é um artista plástico, essa casa é na Varsóvia, na Polônia, e a ideia dele era justamente fazer essa provocação do que é um espaço vazio. Se esse espaço está em uma casa, ele está vazio, ou ele está sendo subutilizado ou não. E a casa está lá até hoje, quando eu estava estudando lá, eu tive a oportunidade de conhecer. Então foi a partir desse exemplo que eu comecei a pensar, bom, talvez então definir uma área, um tempo, ou definir só parâmetros urbanísticos não seja uma estratégia tão fácil e tão certeira como eu achei que fosse ser. Aí, durante essa pesquisa, então, eu fui correr atrás do que tinha sido fazer meio que um resgate histórico. Então, de onde que surgiu essa expressão, de onde que surgiram os vazios urbanos como a gente conhece ele hoje. Quando a gente mandou o e-mail com a aprovação, a gente passou 3 textos para ler de bibliografia, né? Eu vou me ater um pouco ao que estava sendo discutido naqueles textos ali. Apesar do vazio em si, do espaço vazio na cidade, ele já existia desde muito tempo, vamos marcar mais ou menos desde um período pós-industrial, a expressão ou o conceito cunhado mesmo veio através de um artigo do Ignacio Solá Morales, que é um arquiteto catalão, e ela foi cunhada como essa expressão terrain vague, que é do francês. Durante o artigo dele, eu já mandei uma versão traduzida para vocês, mas no artigo original dele, ele insiste muito nessa questão de não, em espanhol, mas ele insiste muito na questão de não traduzir do espanhol, do francês para o espanhol, justamente porque na tradução do conceito ele achava que se perdia muito do que poderia ser. Aí, como está lá no artigo explicando, o terreno tem essa conotação que não é uma terra agrícola, né, que já traz alguns indícios de uma urbanidade, que eu acho que é de onde vem o urbano da nossa produção. E o vago ele vai buscar lá na origem da linguagem do latim, não só do vazio, mas daquilo que permeia várias interpretações, daquilo que não é definido e daquilo que é oscilante também. Aí, como eu falei, antes mesmo do termo ser cunhado, a discussão sobre os espaços vazios ela já existiam. Um dos outros textos que eu passei para você é o Wasteland do Lynch, que é de uma década antes, mais ou menos, e que ele vai justamente começar a discutir esses espaços desperdícios. O waste é bom porque pode ser tanto um espaço desperdiçado, como também um espaço
meio lixo, assim, meio destruído, meio acabado e tal. E o que fica claro nesse artigo 20 é que esses espaços, sendo centrais ou não, na ordem da cidade, né, sendo marginais ou não, sendo periféricos, sendo um espaço de periferia ou um espaço do centro da cidade ou de qualquer outro bairro qualquer, esses lugares eles eram lugares onde os modos de vida marginais sobreviviam e onde coisas novas começavam a acontecer. Então, e no o terceiro artigo que eu mandei para vocês, que foi da Adriana Fausto e do Jesus Rábago, eles vão trabalhar um pouco do vazio sob essa perspectiva metropolitana. É legal quando a gente sai da visão da cidade e parte para a visão da metrópole, porque a metrópole começa a envolver áreas muito maiores, e aí a gente começa essa discussão entre, é uma área urbana, é uma área rural, está na área de expansão urbana, então o que isso traz de característica para aquela área? Aquela área está sendo bem aproveitada? É uma área de pastagem, é uma área de parque, mas o parque é fechado? Então começa a surgir um tanto de questões para a gente discutir como que a gente vai definir o que é mesmo um vazio ou não. Então eu trouxe vários exemplos aqui, vocês vão desculpar que vão ter várias fotos que não são vazios brasileiros, porque eu tirei da minha dissertação, então é um contexto mais internacional. Então tem áreas, o primeiro conceito, o primeiro objeto óbvio de um vazio urbano seria, por exemplo, as áreas residuais. E elas às vezes são óbvias de perceber, como por exemplo, toda essa área verde que está entre esses viadutos e tal, elas são áreas residuais e elas poderiam ser vazios urbanos. Ou então áreas industriais que estão abandonadas, que não tem uso nenhum e que tem toda uma infraestrutura em torno dela que está sendo subutilizada. Um lote vago, é uma situação, é um vazio urbano bem óbvio. Uma residência abandonada, não só uso industrial, mas também uso residencial, comercial ou qualquer outro uso. Aí mais um lote vago, esse também mostrando uma superfície. E aí tem uns outros exemplos que passam a ser não tão óbvios assim. Por exemplo, uma área de estacionamento. A gente considera, porque ela tem um uso, ela não está vazia, mas que uso é esse? Se a gente for pensar criticamente no uso do estacionamento, ele realmente precisaria estar ocupando essa área num espaço urbano? Pensando que você pode, por exemplo, outras soluções poderiam ser pensadas. Se você colocasse esse estacionamento no subterrâneo, o carro não precisa ver a luz do sol, o carro não precisa de ventilação quando ele está estacionado. Então, por que essa área privilegiada está sendo desperdiçada ou não com carro, com estacionamento? Isso tudo são coisas para a gente discutir. Áreas residuais que às vezes parecem que não servem para nada, mas que pode ter um uso. Vídeo o exemplo daquela casinha que eu mostrei lá no início. São espaços pequenos, aí estão sendo utilizados como estacionamento, mas poderia ser um parque, uma pracinha, uma área de descanso. Esses espaços menorzinhos. Tem essa questão da área que é meio né, quase uma pegadinha assim. Quanta área suficiente é uma área para você considerar aquilo realmente um espaço? Isso também faz parte um pouco da discussão. E aí a gente trouxe alguns. Outro caso legal, esse é de Belo Horizonte, os espaços debaixo das palafitas. É um vazio. Tem uma casa ali em cima e tem toda uma área que está, uma estrutura pronta ali embaixo que fica completamente subutilizada. Essa foto é de um Carlos Teixeira. Fez como é que chama? Topografias, eu acho. Então fizeram uma intervenção, rolou um teatro na época, rolou duas topografias. Topografia 1 foi uma peça mesmo, e o Topografia 2 era meio que uma exibição meio exploratória. Eles criaram vários platôs, assim, fizeram acesso, você ia caminhando por dentro dos palafitas. Eu cheguei aí em uma delas, bastante tempo. E aí existe também um outro espaço, um outro vazio, que é um vazio de resistência. Não é aquele, assim,
Porque a gente está pensando sempre, até agora a gente viu esse vazio com essa conotação negativa, né? Com aquele espaço que está sendo desperdiçado, que não está sendo aproveitado, que está sendo ignorado pela cidade, ou não ignorado, que está sendo deixado ali de lado por outras causas que a gente não pode discutir. Mas existem também os vazios que estão ali resistindo uma ordem econômica, estão resistindo uma ordem urbanística, e esses vazios, uma opinião pessoal, não necessariamente todo mundo tem que concordar, eu acho que esses vazios de resistência são vazios importantes de se manterem. E aí, até mesmo essa definição do que é um vazio positivo, o que é um vazio resistência e o que é um vazio negativo, também já abre espaço para várias discussões. Marcela, você quer falar um pouco? Você quer falar quando a gente estiver no... Tá. Aí eu trouxe alguns exemplos e eu queria que vocês participassem e me ajudassem, assim, para a gente meio que tentar problematizar a situação. Quando a gente vê, por exemplo, uma área de viaduto que nem essa, assim, debaixo do viaduto, a gente acha que essa área é um vazio ou não? Ou é um vazio positivo, é um vazio negativo? O que vocês acham? Do jeito que ele está ali hoje. O juiz te falou. O que vocês acham? Ele é um quê? Ele é um vazio negativo. É bom porque está protegido da chuva e do sol, por exemplo. Bom depende, né? Sim, faz aspectos. Mas é ruim porque é cimento. Às vezes não dá para fazer muita coisa com cimento. Depende do que você quer fazer. Plantar é ruim. Mas aí, se esse mesmo espaço debaixo do viaduto fosse um espaço assim, aí ele é um vazio positivo, ou ele nem é vazio, ele está ocupado, ele tem um uso, ele tem uma função. Aí ele vira positivo. Mas continua sendo um vazio. Ele vira positivo, depende, né? Porque para a prefeitura, ela não gosta. Né? Então, assim, também é relativo. Positivo para quem? Depende da posição do sujeito que está analisando. Por isso que, assim, eu achava que ia ser legal que a gente mais discutisse do que eu viesse aqui e falar assim, um vazio urbano é isso, sobre tal critério, você determina sobre... Porque essa seria eu até fiz uma metodologia, mas essa é uma metodologia muito pessoal e sob uma perspectiva minha, e não necessariamente tem que ser a perspectiva de todo mundo. Então, um outro exemplo é essa área. Toda essa área verde ali, no entorno da cidade administrativa. O que ela é? Um parque. Na parte está lá as coisas, está lá atrás. Eu quero saber dessa área de grama, quase uma área de passagem. É triste. É um monumento. Ele é um vazio barreira, né? Que não te deixa chegar na educação. Mas ele é um vazio, né? Mesmo essa área estando verde e tal, tem um propósito quase paisagístico, a gente não semi-paisagístico, sei lá. Ele ainda é um vazio. Te parece ser bonito, né? Você chega tudo rarefeito, sem cuidado. Não, a ambiência, andar por ali é tristeza. Mas aí, e essa área verde, por exemplo? Não, volta lá, velho. Olha a parte de trás. Na parte de trás tem o parque, né? Antes do estacionamento. O estacionamento, Nossa, aqui é um Não é um bebê. Não é um bugarrinho. É verdade, a gente vai falar de estacionamento. Eu acho que é um vazio. Eu acho que talvez seja o vazio mais triste de chegar. Mas aí, então, essa área verde é um vazio, mas e essa área verde? Que é o parque municipal. Ela é um vazio ou não é um vazio? À noite. À noite é um vazio do dia, não Cheiros, borboletas. E aí o que muda, por exemplo, esse verde desse verde? A própria utilização. O que muda, por exemplo, desse verde desse verde? Várias coisas, né?
a relação entre as escalas, o uso, porque aí no parque você tem um uso previsto, né? Essa área verde daqui, ela não prevê uso nenhum. Ou prevê Dispersão. ela é dispersão. Pois é, aí por exemplo, quando as áreas são projetadas para serem um vazio, então teve ali um pensamento para deixar aquela área vazia. Ela deixa de ser vazia? Ela passa a ter algum sentido? Teve uma intenção de projetar ela assim? De projetar um nada? Ela compõe uma paisagem, né? Uma imagem. Que faz parte de um símbolo, né? Pois é. De hierarquia, de poder, nas casas. Os gramados têm essa conotação de modo geral, né? Porque tem uma história assim, os jardins, eu não sei se os primeiros jardins foram pensados com grama para dizer, eu tenho essa larga extensão de terra que eu não preciso fazer nada com ela. Tipo assim, eu tenho uma outra onde eu posso plantar, tenho uma outra onde eu posso, né, fazer outras coisas. Essa aqui é só para eu observar, assim. Tipo, tem muita terra, também tem essa conotação de poder. Não, e tem essa relação também de proteger da natureza selvagem, né? Os castelos, as casas de campo, você deixa uma área grande, gramada, que tem menos animal, né? Menos vida selvagem. É usado para alisar, né? É o alisamento, você alisa, não tem rugosidade, não tem interferência, anula. Os grandes gramados são grandes anuladores de espaço, então é tudo igual. E não é só isso, tem que você pega os parques no centro de Londres, eles têm grandes gramados e para serem usados. Então, aquela coisa assim, eu acho que nenhuma desses vazios vai ter alguma coisa, né? É relativo. O que eu trouxe aqui foi coisa mais assim, pegar bem emblemáticos mesmo e até meio quase clichê, mas eu já vi assim, quais são os questionamentos que a gente vai ter quando a gente estiver em campo, assim. Então, às vezes a gente vai achar uma área, uma pracinha ali que para mim vai ser um vazio, ou talvez pro outro grupo não vai, tem um uso. Então, é legal a gente pensar que esse conceito do vazio, ele vai variar muito de acordo com o propósito que a gente está querendo. Agora, Mari, na hora que eu vi isso, eu lembrei das cenas Congresso Nacional, né? Então você tem esse gramadão vazio na frente, mas ele está sempre cheio de gente protestando, né? É cívico. Agora aqui a gente quase não consegue imaginar, né, essa situação. De vez em quando as ocupações marcham até lá, mas assim, aconteceu isso nos últimos anos. Elas fecham a rodovia de vez em quando ali, né? A gente fala para Mas é interessante, porque parece com essa coisa do grande platô que vai receber uma escultura, um monumento cívico, etc. Mas Brasília, como está no meio da cidade também, é muito mais acessível, as pessoas podem chegar lá e fazer um protesto. Aí você tem que pegar uma rodovia e ir no meio do nada, aparentemente, né? É muito diferente. Parece Brasília, mas parece o mesmo Brasília, mas eles são completamente diferentes. Mas o espaço pode ser visto também como uma mudança ali cultural, você está imaginando. Que nem ela falou, em Londres estão ocupando mais os jardins da feita, entendeu? Fazer piquenique, etc. Se você passa agora na Praça da Liberdade, o pessoal começou a invadir ali os canteiros centrais e estão fazendo piquenique, com um potencial de mudança cultural. E a gente já teve amigos presos porque pisavam na grama. É outro instrumento de cerceamento, tipo assim, a pessoa, existe um espaço livre com potencial de uso, mas a polícia não deixa você pisar nessa graminha aí, porque... Não pisa a grama. Justamente. Então, além do como se projeta o lugar para propor uso, existem outras coisas envolvidas, que tornam ela não vazio. Por exemplo, a cerca de parque. Quando eu falei de vazio no parque municipal, eu estou ligado, é o sistema e tal, mas é o potencial também noturno que não é explorado. Talvez o vazio para isso... A gente pode pensar também, o vazio pode ser uma área construída, mas que não está atingindo o potencial que ela tem, não está atingindo, até vamos pensar, por exemplo, potencial construtivo, ou também o potencial simbólico daquele lugar, como por exemplo seria o caso desse vazio, se ele estivesse cumprindo alguma função, ou se ele fosse mais
convidativo para alguma função cívica, talvez a gente não enxergasse ele como um vazio e a gente enxerga. E essa coisa de ser um vazio cívico, mas é uma fronteira. Então, o discurso em torno desses vazios e que de fato, né, o que está por trás disso, está pensado lá no projeto. E as histórias também, acho que é interessante pensar, os ônibus, por exemplo, eu fiquei aqui pensando, os gramados, eles são quatro, eles estão no frio. Nós somos tropicais morando no calor, a gente não fica parando no sol. Isso não é da nossa vontade, do solo, né? Do vontade, de estar no calor. É, pode lá na praia, né? Podia lá, eu acho. Desliga o monte, né? Você poderia ter possibilidade de parar na grama, né? Aí dá até pensando nisso, dá até pra pensar na praia de estação, que talvez seja um movimento simbólico dessa ocupação de espaço mais interessante que a gente tem e que traz a água, né? A área não tem água? Traz a água. Né? Assim, porque não tem praia, mas... Estou pensando na cidade administrativa. Eu tenho vários amigos e vários professores lá na faculdade que trabalham lá. E eu acho que nem do ponto de vista técnico-burocrático esse espaço tem um uso, porque eles tentaram, por exemplo, fazer uma coisa de caminhada para os servidores. Por exemplo, antes de você ir para o trabalho, faz uma caminhada, faz um exercício. Então fizeram uma pista de caminhada ali ao redor, né? E tentaram, assim, pensar formas que os próprios servidores possam usufruir daquele espaço. Mas os servidores estão reclamando muito, porque, na verdade, como não tem nenhuma árvore, você não consegue fazer caminhada, você frita no sol. Eles todos reclamam do estacionamento, porque o estacionamento descoberto estraga os carros. E aí, uma coisa que não se falou ainda é que atrás desse prédio tem uma lagoa que também é um vazio completo. Assim, ela é inútil. Ela não serve para absolutamente nada. Nem sequer para contenção do alagamento do terreno, porque esse terreno alaga com as chuvas constantemente. Então, é interessante ver também os servidores que trabalham lá, como eles reclamam desse espaço. Então, não é só a questão cívica, que eu acho que também concordo com ela. Eu acho até, do ponto de vista técnico-burocrático, esse também é um espaço complicado. Um espaço que não cumpre essa função. Fico pensando também no... Uma gabi já, que o pessoal já tem um caminho natural. Caminho das milhas. As pessoas... Algum comentário mais sobre isso? Então, aí um outro exemplo, por exemplo. Essa praça, vocês acham que é um vazio ou não é um vazio? Isso é descrito real, né? Custou 5 milhões. Ô Mari, você sabe onde é essa praça? Eu acho que é em Goiás, numa cidade pequenininha de Goiás. É que eu fiz uma disciplina agora esse semestre que a professora ela desenha parque e traz para a prefeitura. Ela falou de um, sempre mencionou de um que ela fez, acho que em Betim. Ela fez um espaço todo bonitinho, com pergolado, essas coisas e tal, e depois e era no meio de uma interseção de avenidas. Depois que ele foi utilizado, as pessoas roubaram quase tudo e quebraram o parque inteiro e sobrou uma coisa parecida com essa. Então é uma coisa interessante também para pensar na hora de falar de vazio. Mas sem julgamento ao projeto, assim, vamos pensar mais só no que a gente tem no espaço. Porque às vezes tem um arquiteto aqui em casa, a gente pode... Mas isso seria talvez um vazio. Eu já penso, eu não sei, eu estou começando a estudar isso agora, né? Mas eu já penso isso como um lugar. E eu já fico pensando nele, nem só como ele, mas o espaço de transição que tem em volta dele. Tem nada em volta dele para sugerir a utilização desse ponto. Aí eu não sei, eu já fico saindo assim, do vazio, né? Mais pelo ambiente, de inserção de estudo. Porque daí, contrastando com essa praça, teria, por exemplo, essa praça. A gente até comentou. Essa praça, com projeto paisagístico, ela deixa de ser um vazio, porque ela tem um projeto, porque ela tem árvore,
passando, ou ela deixa de ser um vazio porque a gente tem uma relação de afeto, porque é um lugar simbólico. É bem claro, existe um processo do esvaziamento, então a gente entende esse processo de esvaziamento, mas vem também depois um processo do preenchimento de novo. Então, esse preenchimento está se dando de qual forma? Na cidade que a gente vive hoje, a gente vê esse preenchimento na forma dessas requalificações, dessas revitalizações que são sempre gentrificadoras, segregadoras, mas elas os preenchimentos poderiam ser pensados com outro viés. Então, assim, para esse preenchimento segregador que está acontecendo agora, de quem veio o interesse de deixar essa área se esvaziar? Porque, às vezes, esse processo de esvaziamento poderia ter sido contornado. Então, vamos pensar no poder público. A quem interessa o poder público deixar as áreas se esvaziarem, se degradarem, chegarem no ponto onde agora a gente vai revitalizar? A gente vê isso, por exemplo, um caso é as operações urbanas. A operação urbana mostra isso claro. Então você vai deixar, pensando aqui só na área que a gente está trabalhando ali, o centro, a região da Lagoinha, a gente deixou essa área por anos abandonada, deixada de lado, ela se esvaziou, se degradou e agora a gente vem com um projeto mágico, maravilhoso, vamos preencher esse vazio de novo. Então é um processo que dá voltas assim, né? Eu acho que a gente podia passar sobre o conceito dos vazios, era mais ou menos isso.